A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 8. Que diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sabe, algumas coisas na Bíblia que nos revelam que não agrada a Deus, e uma delas é estar na carne, viver na carne, ser guiado pela carne. Todas essas coisas desagradam a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quero falar no dia de hoje 10 coisas que desagradam a Deus. Claro que não há só 10. Se nós formos pensar e todo pecado desagrada a Deus, Dake na sua Bíblia relata mais ou menos 397 ou 98 tipos de pecados mencionados na Bíblia. Então é muito pecado. Então nós poderíamos dizer que há quase 400 coisas na Bíblia que desagradam a Deus. E se você procurar, vai achar 450, 500 coisas que desagradam a Deus. Uma delas é estar na carne. Mas eu quero ler também em Hebreus, capítulo 10, verso 6, o que o escritor de Hebreus nos fala, que desagrada também a Deus. Diz assim: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então, outra coisa que desagrada a Deus são holocaustos, oblações pelo pecado, porque o maior sacrifício, o maior holocausto foi oferecido pelo próprio Deus, entregando o seu Filho na cruz. Depois da morte de Jesus, fazer sacrifícios, sacrificar animais, não tem sentido nenhum. Sacrifícios, holocaustos e oblações não te agradam. Diz o escritor de Hebreus 10:8, ele diz: como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quisesse, não te agradaram. Então Deus não se agrada dessas oblações, sacrifícios. Tem gente que sobe escadaria de joelho, até o joelho sangrar. Depois da morte de Cristo, esses sacrifícios, essas oblações, esses holocaustos não têm nenhum sentido. Hebreus capítulo 11, verso de número 6, também lemos assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Outra coisa que desagrada a Deus é falta de fé. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que se aproximar com fé, que Deus realmente existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós vamos achar muitas coisas na Bíblia que desagradam a Deus. Vamos lá no Salmo 24, verso 2. E para entender o Salmo 24, verso 2, nós precisamos ler, na verdade, Salmo 15, verso 2. Para entender o Salmo 15, verso 2, nós precisamos também ler o 15, verso 1, que é uma pergunta. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ou quem morará no teu santo templo? É uma pergunta. Quem vai habitar no teu tabernáculo? E aí diz, aquele que anda em sinceridade. Portanto, Deus se agrada da sinceridade. E se é uma coisa que desagrada a Deus, é falta de sinceridade. E pratica a justiça. Está aqui outra coisa. Nós olhando o verso ao contrário, não é? Se Deus se agrada do que pratica a justiça, o que desagrada a Deus é a injustiça. Toda injustiça, Deus não pode estar nela, porque Deus é justo. E fala verazmente segundo o seu coração. Fala verazmente segundo o seu coração. Fala a verdade. Então, o que desagrada a Deus é a mentira. Então, aqui no verso 2 do Salmo de número 15, nós encontramos mais 3 coisas que desagradam a Deus: falta de sinceridade, injustiça e mentira. Olhando o verso, claro, ao contrário, você entende aquilo que desagrada a Deus, porque Deus se agrada
da sinceridade. Deus se agrada da justiça e do que fala verdade no seu coração. Outra coisa que desagrada tremendamente a Deus: soberba. Pessoa soberba, orgulhosa. Tiago, capítulo 5, verso 6, nos revela isso. Diz em Tiago, capítulo de número 4, verso 6, diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Soberba. A soberba derrubou um anjo de luz, Lúcifer, caiu devido à sua soberba. Pelo menos é o que o profeta Isaías, no capítulo 14, nos revela. Soberba, altivez de coração. Ezequiel 28 também nos revela que a queda desse querubim ungido se deu devido ao seu orgulho, a sua soberba. Se a soberba derrubou um anjo, quanto mais eu e você. E por último, Provérbios capítulo 6. Na verdade, aqui no capítulo 6 de Provérbios, nós vamos encontrar 7 coisas que aborrece o Senhor. Mas só vou falar da última, porque a última, a sua alma abomina. Provérbios, depois você pode ler Provérbios 6, verso de número 16, e coisas que aborrece ao Senhor, e a sétima, sua alma abomina. E diz aqui, no verso 19, a testemunha falsa, o que profere mentira, nós já falamos da mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Se há uma coisa que Deus abomina, se há uma coisa que desagrada a Deus, é pessoas que semeiam contenda entre os irmãos. Que nós não sejamos semeadores de contendas, mas que possamos semear a palavra de Deus no coração das pessoas, para que a palavra de Deus produza a fé. Deus te abençoe. 10 coisas que desagradam a Deus: estar na carne, holocaustos, oblações, sacrifícios pelo pecado, falta de fé, falta de sinceridade, injustiça, mentira, soberba e semear contendas. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva, clique no playlist, ali você encontra as pastas. Você vai encontrar mais de 4.500 vídeos, tudo a ver com a Bíblia. Deus te abençoe grandemente e que a graça de Jesus seja contigo. Subscreva nosso canal e divulgue ele, porque você está divulgando a palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.